Eu acredito que ele ainda fica mais forte, porque, assim, era algo previsível, né? Eles vão tentar perseguir o Trump de todas as formas possíveis. Ele está liderando todas as pesquisas, até porque o adversário dele é o Joe Biden, que é o atual presidente americano, e que tem demonstrado, além de estar fazendo uma administração péssima, tem se mostrado um péssimo líder, tem se mostrado um líder muito fraco, no momento em que o mundo precisa muito de uma liderança forte, que sempre foi representada pelos Estados Unidos da América. Então, era previsível, mas não deixa de ser lamentável, né, que uma das maiores democracias do mundo, né, que sempre foi historicamente um farol da liberdade para o mundo ocidental, tenha chegado a esse nível de perseguição, tenha chegado a esse nível desse ativismo judiciário, que não é um privilégio apenas do Brasil, né, a gente tem visto também isso aí nos Estados Unidos e em outros países. Então é lamentável que os Estados Unidos tenham chegado nesse nível para tentar barrar, tentar atacar de alguma forma, né, o candidato republicano, mas eu acredito que isso não vai fazer diferença no processo eleitoral. Eu ainda acho que outros processos virão ao longo desse período, né, as eleições são apenas no final do ano, lá em novembro, então acho que daqui para lá eles vão fazer muitos ataques, tanto do ponto de vista judiciário, como do ponto de vista cultural, do ponto de vista midiático, eles vão tentar de todas as formas impedir que o Trump volte à Casa Branca. Eu acho que é uma missão praticamente impossível, porque eu acho que essa eleição ela já está muito desenhada, há muitos atores, inclusive ali no cenário americano, mais moderados, que já dão como certa a vitória de Donald Trump, o que é bom para os Estados Unidos e é bom para o mundo, inclusive, e aí deixo esse asterisco aí para a nossa audiência, é bom para o Brasil também, é bom para nós brasileiros que o Donald Trump volte à presidência. Então, eu acredito que, obviamente, é uma perseguição política, tem um viés político esse julgamento, não há dúvidas disso, mas não vai impactar negativamente na campanha de Donald Trump à Casa Branca no final do ano. Eu também concordo, Gustavo. Na verdade, a gente tem até um vídeo do Donald Trump, né, falando sobre esse caso, né, esse vídeo que foi feito hoje, se eu não me engano, onde ele fala sobre a repercussão da condenação, né, e é exatamente o oposto, eu acredito, do que os democratas gostariam que fosse. Vamos assistir rapidinho. Now let me give you the good news. The good news is, last night, we just got a report this morning, in the history of politics, I believe, maybe I'm wrong, somebody will find that I'm wrong, maybe, but I don't think so. They raised with small money donors, meaning like $21, $42, $53, $38, a record $39 million in about a 10-hour period. No, think of that. I like those people. I guess it's backfiring. Now, I don't know. I'd rather not have it happen. I don't want to have it backfiring. I don't want to win this thing legitimately, not because they were stupid and did things that they shouldn't be doing. They shouldn't have brought this case. They were saying it this morning. This is a case that should not have been brought. Muito bem, então a gente viu aí o Trump falando que bateram um recorde de doações. O número exato foram 34,8 milhões de dólares em apenas 10 horas, Gustavo. Uma coisa impressionante, mostra bem que, na verdade, o americano ele está atento ao que está acontecendo e ele está até se revoltando com toda essa injustiça, porque tá muito na cara de que esse processo todo é apenas uma maneira de tirar o Trump, tentar, né, diminuí-lo na corrida presidencial, né, Gustavo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente traça um paralelo aqui com o Brasil, né, e vê, claro, que aqui o presidente Bolsonaro ainda está inelegível, né, por conta das decisões aí do nosso judiciário, né, mas porque lá as regras são um pouco diferentes, apesar de ele ter sido condenado, ele pode concorrer. Agora, aqui também tem isso, né, quanto mais essa perseguição ela fica escancarada e fica óbvio que não se trata de justiça, que não tem o devido processo legal, que é apenas uma perseguição política, mais forte e mais popular se torna
né, o presidente Bolsonaro. Aqui a gente tem visto por onde ele vai, ele arrasta multidões, da mesma forma com o presidente Donald Trump. E aí, por que é triste isso tudo, apesar de não ter um impacto legal na campanha dele? É triste porque a gente vê uma democracia tão forte, tão sólida como os Estados Unidos, se igualando à Venezuela, que, por exemplo, tenta prender os seus opositores, né, os opositores do regime, a Cuba, que tenta prender os opositores do regime, a Nicarágua e a tantos outros regimes totalitários. E aí os Estados Unidos, que são ainda, né, um farol da democracia, um farol da liberdade, se igualando da pior maneira possível a esses países. Então, aqui no Brasil, também nós vemos isso, né, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, por enquanto, vejam que eu ainda creio que isso possa ser revertido, por enquanto ainda está inelegível. Mas essa perseguição, como a população percebe, isso que é o mais interessante de tudo, as pessoas estão notando o que está acontecendo. Então, quando as pessoas percebem que há uma perseguição, que há uma injustiça claríssima, o presidente Bolsonaro se torna cada vez mais forte, assim como o ex-presidente Trump se torna cada vez mais forte, porque o americano sente muita falta do período em que o Trump estava à frente da Casa Branca, e, de novo, não apenas os americanos, mas o mundo sente muita falta. O mundo era um lugar melhor quando o Trump era o presidente dos Estados Unidos.